Opa, bom dia. Jesus é o Senhor. Vamos à nossa leitura desse 4 de julho em 2 Reis, capítulos 24 e 25, Atos, capítulo 22, a partir do versículo 22 até o 23, versículos 1 a 11, Salmo 2, Provérbios 18, 13, e a música é O Primogênito e os Demais Irmãos. Comecemos imediatamente em 2 Reis, capítulo 24. Vamos lá. Foi durante o reinado de Jeoaquim que Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Judá. Durante 3 anos, Jeoaquim foi servo de Nabucodonosor, mas depois se revoltou contra ele. O Senhor enviou contra Jeoaquim bandos de caldeus, sírios, moabitas e amonitas. Ele os enviou contra Judá para destruir o povo, conforme a palavra que o Senhor tinha falado por meio dos servos, os profetas. Na verdade, isto aconteceu com Judá por ordem do Senhor, que removeu o povo da sua presença por causa de todos os pecados cometidos por Manassés e também por causa do sangue inocente que ele derramou, com o qual encheu a cidade de Jerusalém. Por isso, o Senhor não quis perdoar. Quanto aos demais atos de Jeoaquim e a tudo que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Jeoaquim morreu e Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. O rei do Egito nunca mais saiu da sua terra, porque o rei da Babilônia tomou tudo que era dele, desde o ribeiro do Egito até o rio Eufrates. Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. A mãe dele se chamava Neusta e era filha de Elnatã de Jerusalém. Joaquim fez o que era mal aos olhos do Senhor, como o seu pai havia feito antes dele. Naquele tempo, os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, subiram a Jerusalém e a cidade foi cercada. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio à cidade quando os seus servos a sitiavam. Então Joaquim, rei de Judá, acompanhado de sua mãe, seus servos, seus príncipes e seus oficiais, se entregou ao rei da Babilônia, e o rei da Babilônia, no 8º ano do seu reinado, o levou cativo, levou dali todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do palácio real, e conforme o Senhor tinha dito, cortou em pedaços todos os utensílios de ouro que Salomão, rei de Israel, tinha feito para o templo do Senhor. Nabucodonosor levou cativo toda Jerusalém, bem como todos os príncipes, todos os homens valentes, todos os artífices e ferreiros, ao todo 10.000. Ninguém ficou a não ser o povo pobre da terra. Levou cativos de Jerusalém para a Babilônia o rei Joaquim, a mãe do rei, as mulheres deste, seus oficiais e os homens principais da terra. O rei da Babilônia levou cativos para a Babilônia todos os homens valentes, em número de 7.000, e ainda 1.000 artífices e ferreiros, todos eles treinados para a guerra. O rei da Babilônia constituiu rei em lugar de Joaquim, o tio paterno deste, Matanias, e mudou o nome dele para Zedequias. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Amutal, e era filha de Jeremias de Libna. Zedequias fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo tudo que Joaquim havia feito. Foi por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá que isto aconteceu, a ponto de os rejeitar de sua presença. Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. Prossigamos ao capítulo 25 de 2 Reis. Vamos lá. Aconteceu o quê? No 9º ano do reinado de Zedequias, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém. Ele e todo o seu exército sitiaram a cidade e constituíram rampas de ataque ao redor dela. A cidade ficou sitiada até o 11º ano do reinado de Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada pela fome e não havia pão para o povo da terra,
A cidade foi arrombada, embora os caldeus estivessem em volta da cidade. Todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho do portão que fica entre as duas muralhas, perto do jardim do rei. Fugiram na direção do vale do Jordão. Mas o exército dos caldeus perseguiu o rei Zedequias e o alcançou nas campinas de Jericó. E todo o exército deste se dispersou e o abandonou. Então Zedequias foi preso e levado ao rei da Babilônia em Ribla, o qual lhe pronunciou a sentença. Mataram os filhos de Zedequias na frente dele e então lhe furaram os olhos, amarraram-no com corrente de bronze e o levaram para a Babilônia. No sétimo dia do quinto mês do 19º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém. Ele queimou a casa do Senhor e o palácio real, bem como todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todas as construções importantes. Todo o exército dos caldeus que estava com o chefe da guarda derrubou as muralhas ao redor de Jerusalém. Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou cativos o resto do povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram ao rei da Babilônia e o restante da população. Porém, o chefe da guarda deixou alguns dos mais pobres da terra para serem vinhateiros e lavradores. Os caldeus cortaram em pedaços as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, bem como os suportes e o mar de bronze que estavam na casa do Senhor, e levaram o bronze para a Babilônia. Levaram também as panelas, as pás, os apagadores, os recipientes de incenso e todos os utensílios de bronze com que se ministrava. O chefe da guarda levou também os braseiros, as bacias e tudo que fosse de ouro ou prata. Quanto às duas colunas, ao mar de bronze e aos suportes que Salomão havia feito para a casa do Senhor, o peso do bronze de todos esses utensílios era incalculável. A altura de uma coluna era de 8 metros e sobre ela havia um capitel de bronze de 1,30 m de altura. A obra de rede e as romãs sobre o capitel ao redor. Tudo era bronze, semelhante a esta era a outra coluna com a rede. O chefe da guarda também levou cativos Seraitas, sumo sacerdote, Sofonias, segundo sacerdote, e os 3 guardas da porta da cidade. Ele levou um oficial, que era comandante das tropas de guerra, e 5 dos conselheiros do rei que ainda estavam na cidade, bem como o escrivão-chefe do exército, que alistava o povo da terra, e 60 homens do povo do lugar que estavam na cidade. Nebuzaradã, chefe da guarda, levou-os ao rei da Babilônia em Ribla. O rei da Babilônia os matou ali mesmo em Ribla, na terra de Amate. Assim Judá foi levado cativo para fora de sua terra. E sobre o povo que havia ficado na terra de Judá, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia deixado ali, ele nomeou como governador Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Quando os capitães dos exércitos, eles e os seus soldados ouviram que o rei da Babilônia havia nomeado Gedalias como governador, foram falar com ele em Mispa. Esses capitães eram Ismael, filho de Netanias, Joanã, filho de Careá, Seraías, filho de Tanumate, o Netofatita, e Jazanias, filho do Maacatita. Com eles estavam os seus soldados. Gedalias jurou a esses capitães e aos soldados, dizendo: vocês não precisam ter medo dos oficiais dos caldeus. Fiquem na terra, sirvam o rei da Babilônia e tudo irá bem com vocês. Porém, no 7º mês, Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, que era de família real, foi até Mispa com 10 homens. Eles atacaram Gedalias e o mataram. Também mataram os judeus e os caldeus que estavam com ele em Mispa. Então todo o povo, desde o menor até o maior, junto com os capitães das tropas, se levantaram e foram para o Egito, porque tinham medo dos caldeus.
no 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no dia 27 do 12º mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano em que começou a reinar, libertou do cárcere Joaquim, rei de Judá. Falou com ele de modo bondoso e lhe deu um lugar de mais honra do que a dos reis que estavam com ele na Babilônia. Permitiu que ele deixasse de usar as roupas de prisioneiro e Joaquim passou a comer na presença dele todos os dias de sua vida. E da parte do rei lhe foi dada subsistência vitalícia, uma pensão diária durante todos os dias de sua vida. Jesus é o Senhor, amém. Deus está nos aperfeiçoando. Vamos ao Salmo 2. Porque se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risadas, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes falará e no seu furor os deixará apavorados, dizendo: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, hoje eu te gerei. Peça e eu lhe darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará e os despedaçará como o vaso de um oleiro. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir, juízes da terra. Sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Beijem o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Jesus é o Senhor. Responder antes de ouvir é tolice e vergonha. Provérbios 18, 13. Que já foi santificado, quem glorifica os amados é o mesmo que já foi glorificado. Todos vêm de um só. Deus, o Pai de todos nós. Por isso, amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 22, a partir do versículo 22. Vamos lá. Até este ponto a multidão ficou ouvindo. Mas quando Paulo disse isso, começaram a gritar bem alto: fora com ele, mate-o, porque ele não merece viver. Enquanto eles gritavam, tiravam suas capas e jogavam poeira para o ar. O comandante ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que, sob açoite, fosse interrogado para saber por que motivo estavam gritando assim contra ele. Quando o estavam amarrando com correias, Paulo perguntou ao centurião que ali estava: será que vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhe disse: que é isto que o senhor está prestes a fazer? Saiba que aquele homem é cidadão romano. Então o comandante veio e perguntou a Paulo: diga-me uma coisa, você é romano? Paulo respondeu: sou. E o comandante disse: eu tive de gastar muito dinheiro para conseguir essa cidadania. Ao que Paulo respondeu: pois eu a tenho de nascença. Imediatamente se afastaram os que iam interrogá-lo com açoites. O próprio comandante ficou com medo quando soube que Paulo era romano, porque tinha mandado amarrá-lo. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos por que Paulo vinha sendo acusado pelos judeus,
O comandante o soltou e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes de todo o sinédrio e, mandando trazer Paulo, apresentou-o diante deles. Prossigamos ao capítulo 23, a partir do versículo 1 até o versículo 11. Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse: meus irmãos, tenho vivido até o dia de hoje com a consciência limpa diante de Deus, mas Ananias, o sumo sacerdote, mandou aos que estavam perto de Paulo que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus há de ferir você, pare de banqueada. Você está aí sentado para me julgar de acordo com a lei e contra a lei ordena que eu seja agredido? Os que estavam ali perguntaram a Paulo: você está insultando o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: eu não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: não fale mal de uma autoridade do seu povo. Como Paulo sabia que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. Estou sendo julgado por causa da esperança e da ressurreição dos mortos. Ditas estas palavras, começou uma grande discussão entre fariseus e saduceus, e o sinédrio se dividiu. Pois os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas estas coisas. Houve, pois, muita gritaria no sinédrio, e, levantando-se, alguns escribas que eram do partido dos fariseus discutiam, dizendo: não achamos neste homem mal algum, e, se de fato algum espírito ou anjo falou com ele. Como a discussão ficava cada vez mais intensa, o comandante, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e levassem para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a nossa porção desse dia. Desfrutemos da palavra do Senhor. Amém. Filho amado, que já foi aperfeiçoado, foi ele muito reverente e em tudo obediente, embora de Deus sendo o Filho unigênito, aprendeu a obedecer pelo seu muito sofrer. Santifica os amados, aquele que já foi santificado. Quem glorifica os amados é o mesmo que já foi glorificado. Todos vêm de um só. Todos vêm de um só, Deus o Pai de todos nós. Por isso mesmo, sendo Ele perfeito, nos chama irmãos sem preconceito.